Quer ter acesso à minha carteira de investimentos que eu vou colocar R$ 100.000 para te mostrar na prática? Não só isso, você também vai ter acesso a uma carteira de airdrops, uma planilha com mais de 25 potenciais airdrops e o passo a passo para se qualificar, mais de 60 horas de conteúdo. Tudo isso no OnCryptoPro, uma plataforma 100% em português para facilitar a tua vida. E detalhe, você tem R$ 300 de desconto agora, se você digitar o código CORTES300. Estou te esperando lá. E a narrativa, pessoal? Trata de um setor que está em alta do mercado e ele é percebido como algo revolucionário e ele passa por uma onda especulativa. Qual que é um ponto fundamental, pessoal? O mercado de cripto ele não é racional. Isso é super natural em inovações. Então você vai ter ondas especulativas, ondas que às vezes você vai olhar e falar, caralho, não faz tanto sentido assim. Isso é normal. E só para dar um exemplo disso, vou dar o exemplo de blockchain game. Blockchain game é um case que, por exemplo, chegou a esse ponto. Olha isso. A Axie Infinity chegou a valer mais do que a Ubisoft no ciclo passado. A Axie Infinity chegou a ter o valuation de 75% do valor da EA Sports. Hoje, olhando isso, vocês olham e falam, cara, não faz sentido. E realmente não faz sentido. Mas isso que trouxe Axie Infinity a se multiplicar por milhares de vezes. Foi a narrativa do metaverse e do Play to Earn. Então percebam que você identificar uma narrativa, você está posicionando uma narrativa, muda completamente o jogo da sua estrutura de investimentos. E o segundo ponto são catalisadores. O que são catalisadores? Diferente das narrativas que a gente está falando de uma forma mais ampla do que o mercado está percebendo, catalisadores são fatores internos daquele ativo. Então são grandes parcerias que aquele ativo faz e que muda todo o processo. Estruturação de tokenomics, estruturação de novas tecnologias. Vou dar um exemplo muito claro. Pô, por que o Ethereum cresceu tanto no último ciclo? Principalmente por conta do EIP 1559. Foi uma atualização no seu tokenomics que gerou o burn. O burn gerou esse catalisador, essa sensação que todo mundo, cara, vamos utilizar muito Ethereum, e esse processo de utilizar muito Ethereum vai gerar toda essa estrutura. E aí, catalisadores, galera, a gente vai ter que entender, então, pô, o projeto está fechando parceria, mudou tokenomics, mudou sua tecnologia desenvolvida, porque tudo isso muda completamente o jogo, muda completamente o processo. Em cima desses dois conceitos que eu apresentei para vocês, narrativas e catalisadores, vamos ali para mercados que possuem esse potencial. Então, eu vou analisar e vou mostrar na prática como a gente aplica esses dois conceitos que eu expliquei para vocês, somado à nossa análise top-down, somado à análise comparativa de outros mercados. Primeiro setor que eu quero trazer, e percebam aqui que esse setor ele tem tanto fator narrativa quanto fator catalisador. Soluções de escalabilidade da rede Ethereum. Qual que é o catalisador desse setor? Uma coisa chamada EIP 4844. O que essa atualização faz? Essa atualização reduz em 20 vezes o custo de transação para soluções de segunda camada, entre 10 a 20 vezes. Então, por exemplo, se você utiliza Starknet, você está pagando $1, você vai pagar 12 centavos de dólar. Se você utiliza Optimism, você está pagando 38 centavos de dólar, você vai pagar 0,4. Se você utiliza Arbitrum, você está pagando 0,26, você vai pagar 0,3. Polygon KVM, você vai pagar 0,2 centavos de dólar. ZK Sync, 0,02 centavos. Então, isso daqui, pessoal, é um catalisador desse setor. É uma atualização que a gente sabe que vai acontecer, a gente tem a capacidade de acompanhar e a gente sabe que vai ter esse impacto real. A grande questão é que a maioria do mercado não sabe. A maioria do mercado não está acompanhando as calls dos desenvolvedores. A maioria do mercado não consegue fazer essa distinção técnica que eu estou trazendo aqui para vocês. E ela não consegue identificar que esse catalisador vai acontecer provavelmente entre 3 a 6 meses a partir desse momento, de agora. Então, que provavelmente no próximo, no próximo trimestre, se não no início de 24, esse setor vai estar em alta. Por quê? Porque o ecossistema vai estar muito barato, muita gente vai querer usar, muita gente vai estar interessada. A chance de ser criados novos dApps, como uma GMX da vida que aconteceu na Arbitrum, é muito alta. Então perceba aqui como esse é um catalisador. E esse setor também tem uma narrativa muito forte. Quando eu estava em Barcelona, esse ano, eu estava na maior conferência da Espanha, que é o ETC Barcelona, a maior conferência de cripto da Espanha. E Layer 2 era o assunto do momento. Todo mundo falava de Layer 2. No ano passado, entrou mais de $1 bilhão de capital de Venture Capital nas principais soluções de Layer 2. Então percebam como isso também é uma narrativa. Todo mundo está falando, olha, isso é revolucionário, isso é incrível, isso tem muito potencial. Então a gente tem a soma de dois pontos aqui. A narrativa Layer 2, essa áurea, que é um mercado que vai dar muito certo no mercado, esse interesse por Venture Capital, esse interesse dos grandes investidores,
somado ao catalisador, que é o IP 4844, que pode potencializar ainda mais esse setor e despertar ainda mais interesse nas pessoas. Então, isso daqui deixa muito claro para a gente, e a gente percebe justamente esses impactos, que é a redução do custo das L2. E aí, em cima disso, a gente tem o primeiro setor. E aí, a pergunta de $1 milhão. Qual é o tamanho desse setor? Hoje a gente está falando de um setor que tem um TVL, um TVL, de 10 bilhões. Então, é um setor que tem um TVL de 10 bilhões. Só que a gente tem 2 pontos aqui. Primeiro, a margem de lucro das soluções de L2 vai aumentar em cerca de 10 vezes com a implementação do IP 1559. Óbvio que eles vão repassar isso para os usuários. Por quê? Porque eles querem crescer. Então, quanto que esse setor pode crescer? Essa é a pergunta de $1 milhão. E aí, a resposta é só comparar o TVL atual do mercado de primeiras camadas. Por quê? Porque a tendência é que a gente migre grande parte do mercado de primeira camada, que hoje é um mercado caro e ineficiente, para o mercado de segundas camadas, soluções de execuções. E a gente está falando de um TVL de 40 bilhões. Então, só por esse TVL, a gente poderia estar apostando no setor que pode crescer 4 vezes. Mas se a gente vai no topo histórico de TVL do último ciclo de alta, a gente está falando de 180 bilhões. Então, aqui, a gente está falando de 18 vezes. Então, é razoável, pessoal, é razoável pensar que no próximo ciclo de alta, o TVL das soluções de segunda camada atinjam 18 vezes o seu tamanho atual. Então, a gente está falando, sim, de um setor que pode crescer 18 vezes. Basta agora a gente identificar ativos que irão capturar parte desse crescimento. Seja ativos do seu ecossistema, seja ativos diretamente impactados por isso. Mas depois eu vou comentar um outro ponto, que é entender os tokens, para entender se a gente realmente está num momento bom. Mas esse é o ponto fundamental. Perceberam, então, agora o tamanho que a L2 pode chegar? E perceberam como fica muito mais fácil para você analisar, você entender onde vai chegar o seu resultado quando você tem uma informação como essa? Esse é o ponto fundamental, esse é o ponto estrutural que eu quero trazer para vocês. Então, a gente está falando de um potencial aqui de 4 a 20 vezes desse segmento. Esse é o potencial real que a gente está falando no mercado de L2, somado a essa narrativa que está muito em alta, junto com o catalisador, que é o IP 4844, que provavelmente vai fazer esse mercado começar a chegar próximo desse potencial daqui a 6 meses. E eu falo isso tendo escutado isso dos maiores experts de L2 do mundo. Eu conversei com o head de ZKVM da Polygon, o Jordi, conversei com o principal research da Scroll, conversei com o pessoal da L2Bit, conversei com inúmeros venture capital sobre isso lá no Londres. Então, isso reforça um pouco mais aí essa tese. E aqui alguns exemplos de case: Arbitrum, Polygon, ZK-Sync e Linea. E Polygon ainda faço mais um destaque. Polygon, por exemplo, tem um catalisador interno. Qual que é o catalisador interno da Polygon? Polygon 2.0 e o Token Pool, mudança de tokenomics, visando capturar mais valor. Então, isso daqui aumenta muito o potencial de retorno desse ativo. Linea e ZKVM, esses caras aqui ainda nem tem token, cara. A pessoa que está interagindo nessas redes agora pode eventualmente ganhar airdrop, ganhar token de graça e pode se posicionar nessa narrativa apenas por ter interagido nessas soluções. Então percebam que interessante. Depois da Arbitrum eu quero fazer um comentário de tokenomics, eu acho que a maioria já sabe, mas aqui é só para exemplificar toda essa visão de vocês. E aí, vamos para o segundo setor que tem potencial, setor de disponibilidade de dados, ou Data Availability. Por que Data Availability é tão importante? Porque depois que a gente sair do Proto-Dunk Shardings, o próximo grande foco do roadmap da Ethereum é Data Availability. Olha aqui, está escrito aqui para a gente, olha, Data Availability será fundamental. Está evidenciado aqui para a gente que esse vai ser um setor que vai receber investimento, vai receber atenção dos desenvolvedores. Está claro, está nítido para a gente, isso daqui. E aqui, cara, se eu não posso reforçar mais, olha isso daqui. Essa aqui é uma palestra do head de ZKVM da Polygon, reforçando justamente isso, ó, Data Availability, o que vai permitir que eles possam reduzir até 50 vezes o custo. E hoje a gente vive na era da modularização das blockchains. Eu já comentei isso na aula passada. A gente cada vez mais vai sair desse padrão, da ideia que uma única blockchain vai resolver todos os problemas do mundo, e a gente vai entrar num padrão que, basicamente, a gente vai ter várias blockchains, na verdade, várias estruturas, e elas somadas vão gerar uma estrutura eficiente. Basta perceber a tendência dos snacks. O que são os snacks? É o que a gente está vendo, por exemplo, Polygon, OP Snacks, Subnets, Supernets, que são o quê? Várias blockchains voltadas para um único ecossistema.
E por que tudo isso está florescendo? Porque a gente está vendo inúmeros cases disso. Justamente porque é uma outra tendência, é uma outra grande narrativa do mercado. E disponibilidade de dados vai ser fundamental nisso, nessa nova era, nesse novo paradigma de estrutura de blockchain, que vai ser modularização. Só antes de eu continuar, né, só fazer mais um outro parêntese, um outro agradecimento. Batemos o recorde da live passada. Então agora, oficialmente, pessoal, parabéns, vocês estão na maior live da história do canal Orlando Crypto. Mais uma vez, muito obrigado aí a todo mundo. Vocês são foda pra caralho. Batemos mais um recorde hoje. E eu acho que é a primeira vez que eu faço um desafio que a gente tem mais audiência na segunda aula do que na primeira. Então, mais foda ainda. E se você tá vendo, enfim, caiu de paraquedas nessa live por algum acaso, só vou pedir pro Juanzito mandar aí o link do desafio Endgame para, enfim, as pessoas receberem os PPTs, receberem as atualizações e terem acesso à quinta aula, que vai ser uma aula fechada só para quem tiver inscrito no link. Então, Juanzito, se você puder mandar o link do desafio Endgame aí mais uma vez no chat pro pessoal, também vai estar na descrição, no comentário fixado, mas só pra galera que tá caindo de paraquedas aqui fazer e quem, enfim, não conhecer o canal também se inscrever. Beleza? Eu acho que ele mandou aí o link aí pra gente no chat. Deixa eu ver. Se você puder mandar aí. Ah, mandou, boa. Então, acessem aí, galera. É isso. Boa, boa. Vamos voltar. All time high, exatamente, cara. Estamos batendo all time high no bear market. E qual que é o tamanho que eu acredito que o setor de disponibilidade de dados pode chegar? O mesmo de um outro setor fundamental de infraestrutura, como o setor de oráculos. Então, a gente está falando aqui de um mercado que eu acredito que chegaria ali, que nasceria com seus 5 bilhões de dólares de tamanho, pelo menos. Parte legal, nenhum token disponível nesse mercado. Não tem nenhuma solução de disponibilidade de dados que possui token. Então, entrar e interagir com a Celestia, com a InLayer e com a Veil, você eventualmente pode já ter tokens que vão nascer no mercado de 5 bilhões de dólares, que hoje é um mercado de zero, que vai chegar a um mercado de 5 bilhões de dólares, que estão recebendo capital de venture capital e faz todo sentido na sua estrutura econômica terem tokens. Oportunidade foda. Para quem sabe fazer airdrop, que sabe interagir. E fiquem tranquilos que a aula 4 do desafio vai ser justamente sobre as melhores estratégias de airdrop e vocês vão aprender eventualmente, potencialmente, conseguirem participar desse case. Terceiro setor que eu quero trazer aqui para vocês, com potencial de fazer 10 vezes. Então aqui, pô, esse setor... Peraí, deixa eu só fixar. Esse setor aqui a gente está falando que ele pode sair do zero e ser um setor de 5 bilhões de dólares. Normalmente um airdrop ele está associado... ele dá ali para a comunidade algo em torno de 15% a 20%. Então, a gente deriva essa lógica aqui. 20%, a gente está falando. A gente provavelmente vai ter 1 bilhão de dólares em tokens que provavelmente vão ser airdropados por esses projetos principais aqui e que você potencialmente pode ganhar. Esse seria o raciocínio básico. Liquid Staking. Liquid Staking é outro setor fundamental. Por quê? Ethereum, hoje o maior blockchain do mercado em termos de registro de transações, e segundo maior criptoativo do mercado, fez o demerge, implementou o stake. E agora, as taxas Ethereum, elas influenciam diretamente o rendimento do Proof of Stake. Isso significa que quando a gente viver aquele momento de hype e as taxas eventualmente elevarem, ou quando a gente mesmo viver o momento de ascensão das Layer 2, o que vai acontecer com a remuneração, com o APY da Ethereum? Ele pode chegar aqui na ordem de 16 vezes, 16%. Essa região aqui. Imagina essa alta aqui. E se isso acontece, o mercado de liquid staking cresce pra caramba, porque as pessoas vão querer depositar seus Ethers para pegar essa grande oportunidade. E a gente percebeu ainda mais esse crescimento depois do Shanghai Fork, que permitiu saques de Ethereum. Percebam como a gente cresceu esse segmento depois disso. E esse segmento ainda está sendo no início. Por incrível que pareça, hoje esse é um mercado de 42 bilhões de dólares. Agora, isso só na Ethereum, tá, pessoal? Mas que pode crescer de 2 a 3 vezes em Ether. Por quê? Porque hoje Ether tem só 20% do seu supply em staking. Se a gente pega a média do mercado, a gente está falando de 40 a 60. Então, esse é um terceiro grande setor que também está super forte do ponto de vista de narrativa, super bem financiado, super bem estruturado, super interessante, que pode crescer. E aí agora basta entender os bons cases desse setor, trazendo alguns, por exemplo, Lido, que trouxe sua versão V2. Agora a gente está tendo vários DEPs um pouco nessa linha, que vale a pena você compreender um pouco essa dinâmica. A própria Aave, que pode potencialmente se beneficiar desse crescimento desse mercado de liquid staking, com a necessidade de mais de crédito.
Então, percebam aí mais uma oportunidade interessante de multiplicação de capital. Mas eu quero agora ser o cara chato. Beleza, vendi o sonho para vocês e mostrei para vocês, né? Provei para vocês como a gente pode crescer em toda essa estrutura. Mas agora o que eu quero trazer aqui para vocês é um outro ponto, que não adianta você só saber setores que vão crescer. Você também tem que saber a forma de investir nesses setores. Entender a forma de investir nesses setores é essencial, pessoal. Essencial, é fundamental. Por quê? Porque se você não sabe a forma correta de investir nesses setores, você pode cair em armadilhas. Por quê? Porque quando a gente está no momento especulativo, a gente está no momento de narrativas, muitos tokens são lançados, muitas estruturas pouco fundamentadas, pouco estruturadas são lançadas. E aí você acaba se ferrando. Porque às vezes esse setor já é muito maior do que você acredita que ele é. Você só não percebeu isso ainda. E eu vou trazer aqui 2 exemplos para vocês. Primeiro exemplo, token OP. Esse token se desvalorizou 35% nos últimos 3 meses. Por quê? Porque há 2 meses atrás, esse token dobrou o seu supply. Bem aqui. Quando o seu contrato de vesting foi executado. O que é o contrato de vesting? Basicamente, ele travava os tokens pelo período de 1 ano e agora ele está liberando os tokens para seus investidores que estão em estágio inicial. Todo mês, mais de 30 milhões de dólares em tokens OP são liberados no mercado. Tokens esses que têm utilidades apenas numa estrutura de governança. E que eles não estão claros se eles vão ser utilizados dentro das taxas ou das estruturas das soluções de L2 da Optimist. Então percebam a fragilidade desse case. Então, isso daqui é só um exemplo. Então, Orlando, L2 vai crescer, que incrível. Sim, mas provavelmente parte do crescimento você perde, por exemplo, se você estiver posicionado no OP, porque apesar do segmento que ele está posicionado cresce, o seu supply também cresce. E aí você tem uma pressão vendedora negativa. Um processo similar vai acontecer com o token Arbitrum. 2024, em março de 2024, esse processo similar vai acontecer com o token Arbitrum. Então, por isso que você tem que entender também sobre tokenomics. Você tem que entender e conseguir analisar o fluxo econômico desses ativos. E por isso que você tem que selecionar as melhores estratégias para investir. Porque em alguns casos, realmente, vai ser bom você ser holder desses ativos. Outros casos, por exemplo, Optimist e Arbitrum, vai fazer muito mais sentido você estar interagindo com aquele ecossistema. Porque provavelmente os DApps daqueles ecossistemas vão entrar em dinâmicas de incentivo, você vai ter custos menores, provavelmente você pode até encontrar DApps bons naquele ecossistema que tem o tokenomics melhores, que você pode se posicionar. E às vezes, vai fazer sentido você apenas interagir com outros novos ecossistemas e começar a estratégia de airdrops, como é o caso da ZKVM, como é o caso da Starknet, como é o caso da Line, como é o caso da Base. Percebam como existem vertentes para você fazer isso. Por isso que aí depois que a gente faz essa análise top-down e a gente percebe os pontos quentes do mercado, os pontos interessantes do mercado, a gente faz a análise bottom-up, que é o quê? Agora vamos entender, vamos analisar esse processo, que seria o próximo processo da análise fundamentalista. Vamos entender o tokenomics, vamos entender o modelo de negócios, vamos entender a estrutura, vamos entender o pensamento do time, vamos entender o roadmap de quando esse token vai ser útil. Porque aí sim a gente vai selecionar a melhor estratégia para se posicionar nesses cases. Porque nem sempre a maior estratégia é apenas comprar e segurar. Às vezes a melhor estratégia vai ser outra. Às vezes a melhor estratégia vai ser investir em ativos correlatos. Às vezes a melhor estratégia vai ser investir em outras estruturas. Por isso que é fundamental você entender isso antes de fazer esse aporte, antes de utilizar essa dinâmica.